Amém, meu irmão, aleluia, glória a Deus, que bom que nós estamos juntos mais uma manhã, ou tarde, ou noite, no carro, no computador, na televisão, no telefone, sei lá na onde. Mas o importante é que essa palavra esteja alcançando o seu coração. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é muito bacana. Algo que Deus ministrou no meu coração uns dias atrás, que me fez muito bem, fez mudar o meu olhar, o meu foco. Quando falo sobre ansiedade aqui, no capítulo 6 de Mateus, né, não andeis ansiosos pelo que vai comer, o que vai beber, não andeis ansiosos com isso e com aquilo. Ele fala assim, os gentios, os que não conhecem, não têm Deus como um Pai, eles é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, Jesus estava falando com os discípulos, Ele sabe que você necessita de todas elas. E aí Ele coloca uma prioridade nas nossas vidas que depois de muito tempo eu fui entender. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus em favor da sua vida. E as outras coisas, essas demais coisas que te preocupam, elas serão acrescentadas. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim, Marcelo, põe os olhos naquilo que você tem e não nas coisas que você não tem. As pessoas, ao invés de olhar para aquilo que elas têm, o que elas têm? Elas têm, eu tenho, você e eu temos à nossa disposição a justiça de Deus. Nós temos a justiça de Deus em favor das nossas vidas. Isso é o que nós temos. E quando nós entendemos e cremos nisso, vai fazer com que todas as outras coisas, elas sejam acrescentadas nas nossas vidas. O diabo não quer isso. O diabo quer... A ênfase do diabo é o quê? Olhe para as coisas que você não tem. Você não tem um casamento bom, você não tem uma casa própria, você não tem um carro do ano. Você não tem um salário bom, você não tem uma profissão bacana. Você não tem nada bom. E a pessoa fica olhando para as coisas que ela não tem, ao invés de se firmar naquilo que ela tem. E o que eu e você temos? Romanos, me perdoe, Romanos capítulo 14, verso 17, o que nós temos? O que ele falou? Busque em primeiro lugar o reino. Não é assim, corra atrás disso. Mas ele falou assim, busque entender. Descortine o reino de Deus. Descortine a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Olha o que diz aqui. Falei que era Romanos 14, 17. Antes eu quero ler um outro versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha o que está escrito. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Que Jesus falou, busque em primeiro lugar a justiça de Deus. Jesus, que não conhecia pecado, que era justo, ele se tornou pecador e injusto, para me tornar justo e sem pecado. O que é a justiça de Deus? O Filho de Deus, Jesus, perfeito, justo e obediente, morrendo pelo Marcelo, que não era filho de Deus, que é injusto e que era desobediente. Essa é a justiça de Deus. Jesus morrendo pelo pecador, tornando o pecador justo. Essa é a justiça de Deus, algo que eu não mereço. Por isso que é graça, favor imerecido. O que é a justiça de Deus? Aquilo que Jesus fez por você, que está à sua disposição. Por isso Jesus falou assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a justiça de Deus. Busque entender o que Cristo fez por você. Porque o reino de Deus, Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Nós não estamos falando de coisas naturais. O reino de Deus é justiça. Busque em primeiro lugar o reino. O reino de Deus é justiça. A justiça de Jesus por você. A morte de Jesus em favor da sua vida. A ressurreição de Jesus em favor da sua vida. O justo se tornando injusto, o sem pecado se tornando pecador, para que eu me tornasse sem pecado, para que eu me tornasse justo, a obediência de Cristo em favor da minha vida desobediente. Porque o reino de Deus é justiça, é cheio de justiça, é cheio de perdão, é cheio de graça. E a justiça ela vai gerar paz. Essa palavra paz aqui eu já falei em outros programas e falo de novo. A palavra paz é shalom em hebraico. E shalom significa prosperidade, significa tranquilidade, significa confiança, descanso, saúde, alegria. Paz, corpo, alma e espírito pacificados, em paz. E o que isso gera? Alegria no espírito. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, o que Cristo fez por você. Quando você e eu entendemos o que Cristo fez por nós, nós vamos encontrar paz, nós vamos começar a receber por fé. Lógico que é trabalhando, dedicando, fazendo melhor, porque isso é o normal.
Nós vamos começar a experimentar de paz na nossa vida. As coisas vão se ajeitando, se organizando. Amém? Isso vai trazer o quê? Alegria, satisfação. Amém, meu irmão? Não foi à toa que Jesus falou assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar, coloque como prioridade na sua vida, entender, compreender, ter a revelação do que Cristo fez por você. Quando você entende a justiça de Jesus por você, você vai receber paz. Paz gera alegria. Amém? Concentre-se no que você tem. Você tem o reino, você tem a justiça de Deus. E você vai receber agora as outras coisas. Concentre-se no que você tem e não nas coisas que você ainda não tem. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.